E o título da palavra, repetindo, é o caminho do discipulado. And the title of this message is The Way to Discipleship. E eu vou começar fazendo 3 perguntas para você, And I'm going to start by asking you 3 questions. mas responda para você mesmo, But ok, only querido? respond it to yourself, right? Quem discipulou você? Who discipled you? Quem está te discipulando no momento? Who is discipling you right now? E quem você está discipulando? And who are you discipling? Amados, depois da nossa conversão e do nosso batismo, My beloved, after our conversion and baptism, o passo mais importante para crescimento de um crente é o discipulado. the most important step towards your growth is a discipleship. O crente precisa ser discipulado. The believer must be discipled. Não importa o nível que ele está. It doesn't matter your level. Não importa se ele acabou de converter. If you either just converted Não importa se ele já é um crentossauro, or if you've been a believer for many years, pastor, whatever. pastor, whatever. Todo mundo tem que ter alguém que fale na sua vida. Everybody must have someone to speak in your life. E para discipular alguém, And to disciple someone, você não precisa ser um pastor, you don't need to be a pastor, presbítero, a diácono. deacon. Você precisa cumprir o mandamento de Jesus. You must only fulfill God's command. Você precisa dispor o seu coração You must ready your heart para ensinar para alguém to teach someone aquilo que você já aprendeu da parte de Deus. what you have learned from God. Amém? Amen? Sabe por quê? But you know why? Porque quanto mais eu vou ensinando, Because the more I teach, mais eu vou recebendo. more I receive. Quanto mais eu me dedico a mostrar para alguém o caminho, The more I dedicate myself in showing someone the way, melhor eu vou andar nesse caminho. better I will be able to walk in this Mais way. eu vou conhecer esse caminho. More I will know this way. Porque eu estou dando a mão para alguém Because I am holding someone's hand e conduzindo esse alguém nesse and caminho. guiding this person towards this way. E quando nós nos entregamos uma vida de discipulado, And when we give ourselves to a discipleship life, nós agradamos o coração de Deus, we queridos. please God's heart, my beloved. Agora, e quando nós não trabalhamos, não discipulamos ninguém, But what happens when we don't disciple anyone? nós aí passamos a viver uma vida de consumo. Then we become people who just consume. Eu venho para a igreja, I come to church, eu recebo, I receive, eu recebo, I receive, eu I recebo, receive, mas eu não dou. but I will never give anything. Eu quero alguma coisa, I want something. eu venho na reunião de I oração, come to the prayer meeting. peço oração, I ask for prayer oro, and I pray. Senhor me dá, Father, Senhor me dá, give Senhor me dá. give me. Vocês sabiam que Provérbios diz You know, the Proverbs says. que a sanguessuga tem 2 filhas? Okay. Como é que fala sanguessuga? Leite. The leech, Uma se chama Dá one is called give, e a outra se chama Dadá. and the other one is called give. Tá errado pedir para Deus Is it wrong to tudo ask que nós anything precisamos? for God for anything that we need? Não, não tá. No, it is not. Não tá. Ele It is diz, not. tudo o que pedires em meu nome, crendo, He says, everything that you ask in my name, believing, you recebereis. shall receive. Mas nós precisamos, queridos, But we must, my beloved, parar de ter uma vida de consumo stop having a life that we only consume. e uma vida sem nós nos darmos And a life when we don't give ourselves em favor de in alguém, favor of someone, em favor da obra de in Deus. favor of God's work, Nós somos meros consumistas. we will be only people who consume. Sabe quando a pessoa vai no mercado You know, when a person goes to a grocery e store compra tudo que está precisando? and buys everything they need, É pior que isso. it's even worse than that. Porque lá no mercado a gente paga. Because there, in a grocery store, we have to pay for it.
Nós nos viciamos we're addicted a ter uma vida de consumo of having a life of consuming sem preço, without price, sem pagar preço, without paying the price, sem nos esforçarmos, without making any sem effort, sair da zona de not conforto. leaving our comfort zone. Queremos ser crentes We want to be believers que somente recebem, that we only receive, mas muitas vezes não dá but many nada. times we don't give anything. Vocês prestaram atenção como Deus tem falado isso nesses dias? Have you paid attention on how much God has been speaking Porque this way? Jesus está voltando. Because Jesus is coming back. E Ele quer alinhar a igreja dele com os And céus. He wants to align His church with heaven. Amém, queridos? Amen, my beloved. Então, uma vida de So consumo a life of consuming, é aquela vida que só espera receber. it's the person who only awaits, expects to Só receber. only receive. Marcos 3, 13 e 15. Mark 3, 13, 15. A palavra vai ser em cima desse versículo, desses dois versículos, ok? We're going to be preaching on these verses. E a hora que você abrir, dê um glória a Deus bem animado, crente. And when you open your Bible, just praise the Lord. Não fica olhando para mim tão sério assim, Do não. not just keep looking at me with this serious face. Amém? Amen? Aleluia. Hallelujah. Todo mundo já abriu? Have you opened your Bible? Glória a Deus. Praise to God. Palavra de Jesus. A word of Jesus. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Preste atenção nisso. Ele subiu para o monte e chamou para si os que ele quis. Vira para o seu irmão e diz: ele quis chamar você. Não, pode traduzir esse pedaço. And he went up on the mountain and called to him those he himself wanted. He called to him those he himself wanted. Amém? Amen? Ele quis chamar você. He wanted to call you. E o versículo se completa dizendo: e eles vieram. And the verse ends with they saying, E and no- they came to him. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar os enfermos e expulsar os demônios. Then he appointed 12, that they might be with him, and that he might send them out to preach, and to have power to heal sickness and to cast out demons. A primeira coisa que eu quero enfatizar aqui nesse texto, The queridos, first thing I wanted to highlight here in this text, my beloved, é o chamado. it's the calling. Ele diz assim: e ele subiu ao And he monte says this, and he went to the mountain, e chamou para estar com ele aqueles que ele quis. and he called to himself those that he wanted. Então, Jesus quis So nos Jesus chamar. wanted to call us. Ele quis nos separar. He wanted to set us apart. Ele quis nos atrair a Ele. He wanted to attract us to him. E nós aceitamos isso, And we amém? accepted Todo mundo that. aqui aceitou? Amen? Did you all accept that? Então, essa é a primeira coisa So this is the first thing. que eu quero dizer para você. O que é um discípulo? And I want to tell you, what is a disciple? Porque ele chamou os 12 discípulos. Because he called the 12 disciples. E um discípulo And a disciple é aquela pessoa que tem um mestre. is a person who has a master. Alguém que dispõe o coração a aprender, Someone who ready their heart to learn. a se submeter a uma To autoridade submit themselves to an authority. e caminhar com aquela And autoridade. to walk with that authority. Então, para eu ser um discípulo de Jesus, So for me to be Jesus' disciple, então eu entendo que eu primeiro preciso andar com Ele, I first need to walk with him, aprender dele. to learn from him. Então, quando eu ando com Ele, So when I walk with Jesus, quando eu aprendo when I dele, learn from him, eu perco a mentalidade de crente consumista. I will no longer have a mentality of a believer who's only consuming. Paro de pensar somente em mim I will no longer think only about myself, e passo a me doar. and then I'll give myself. Porque qual é o exemplo dele? Because what did Jesus do? Ele se deu He por gave nós. himself for us. Mas, pastora, como é que eu vou entender isso? But Pastor, how am I going to understand that? Então, baseado nesse texto, So based on this text,
Nós vamos caminhar em cima de 2 pontos. We're going to talk about two points. Apenas 2 dicas. Only 2 hints. Ele te chama He is calling you para estar com Ele. to be with him. Entenda que ninguém Understand that nobody pode aprender de Jesus can learn from Jesus sem se relacionar com Ele. without having a relationship with him. Nós moramos num país We live in a country onde nós trabalhamos muito where we work a lot. e muitas And vezes many times, o relacionamento com Jesus the relationship with Jesus é pobre. is poor. É pobre. It is poor. Essa é a nossa This realidade. is the reality. Então a gente não pode entender nada de Jesus, aprender nada, So we cannot understand Jesus. We cannot learn anything from se Jesus nós não estarmos com Ele. if we are not gathered with him. Se nós não tivermos relacionamento com If we Ele. don't have a relationship with him. Quando nós temos relacionamento com And when Ele, we have this relationship with him, nós aprendemos algo que está em Oséias we 6:6. learn something that is in Hosea 6:6. Misericórdia eu quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais que todas as coisas. I desire mercy and not sacrifice, and the knowledge of the Lord more than anything else. Então, meus queridos, So, my beloved, o que isso quer dizer para What nós? does that mean to us? Que quando nós não nos relacionamos com Jesus, That when we don't have a relationship with Jesus, nós nos tornamos consumistas, we will become only consumers. nós nos tornamos pessoas que só julgam os We outros, will only be people who judge the others. pessoas que se julgam no direito de ter. And you think that you're worthy of having and receiving. Mas muitas vezes aquilo que nós conquistamos And then many things that we conquer, não vale nada. they're worth nothing. A única coisa o que nós temos de valor The only thing that we have of value são os tesouros escondidos are the hidden richness que nós só temos that we will only have quando nós vamos cavar, when we will dig, quando nós vamos fundo com when we go Jesus, deep in Jesus, num relacionamento fundo. in a deep relationship with Jesus. Aí sim, Then yes, nós caminhamos sendo discipulados por we Ele will walk being discipled by him e habilitados para discipular outros. and capable of discipling others. Não espere ter força, Do not expect having strength não espere ter ânimo, or will tempo sobrando. or extra time. Você não vai ter This will never happen. nada disso sobrando. This will never, you're never going to have that. Nós precisamos ter prioridade de crente. We must have priority. Qual que é a prioridade de crente? What is the believer's priority? Se relacionar com Deus, It is queridos. to have a relationship with God, my beloved. A nossa prioridade não pode ser dinheiro. Our priorities cannot be money A nossa prioridade não pode ser diversão, or leisure distração. or getting distracted. Mesmo os filhos, Even our children, a nossa prioridade our priority, tem que ser Jesus. it must be E Jesus. quando Ele estiver na prioridade da nossa vida, When He's the priority in our lives, a nossa vida vai ser abundante. our lives are going to be abundant. Famílias abundantes, Families abundant. vida espiritual abundante, Spiritual life abundant. vida financeira abundante, Financial life abundant. porque Ele tem muito para dar. Because He has much to give. Buscar em primeiro lugar o reino de Seek first Deus the kingdom of God e a sua and justiça, His righteousness, e as demais coisas te serão and acrescentadas. everything else will be added to you. Então a nossa prioridade So our priority, tem que ser o nosso it relacionamento must be our relationship com aquele que deu a vida por nós. with the one who gave His life for us. Então muitas vezes So many times nós nos apegamos em coisas. we are so clinged to things. Ai, eu sofri muito. Oh, I suffered so much. Ai, eu tive muita decepção. Oh, I had so many deceptions. Ai, eu estou ferido. Oh, I'm hurt. Olha o que Jesus diz em Mateus Look at what 11:28. Jesus said in Matthew 11:28. Vinde a mim todos vós Come to me, all of you que estáis cansados e who are sobrecarregados, hurt and overwhelmed, e eu vos aliviarei. and now we'll give you rest. É lá no relacionamento It is there in the
a relationship que nós recebemos cura. that we will receive healing. É no relacionamento It is in a relationship que nós somos libertos. that we will be delivered. É no relacionamento com And Deus it's in a relationship with God que as nossas feridas são that curadas. our wounds will be healed. É ali no relacionamento com Jesus. There, in this relationship with Jesus. Queridos, não temos como continuar um discipulado So we cannot continue to have a disciple, to be a disciple, se nós não nos relacionarmos com a pessoa de Jesus. if we do not have a relationship with Jesus. Não sei se vocês perceberam, I don't know if you noticed, mas a partir das 12 horas, but starting at midnight, essa madrugada, tonight at midnight, nós começaremos um jejum até sábado. we will begin a fasting time until Saturday. Nós vamos estar aqui às 6 da manhã. We'll be here at 6 o'clock in the morning. Tem um relógio de oração, There is a clock of prayer, 6 da manhã, 6 in the morning, meio-dia, noontime, 6 da tarde 6 in the afternoon, e à at meia-noite. midnight. Escolha um horário desse. Choose a time. Procure a pastora Marcelane depois do Speak culto with Pastor Marcelani after the service e diga para ela, pastora, eu vou estar jejuando and let her know I will be fasting e eu vou estar orando and I will be praying nesse horário. in this time. Você não precisa, porque além das 6 horas da manhã aqui, So because at 6 o'clock in the morning here, os outros horários você pode orar onde você estiver. the other times you can pray wherever you are. Você vai receber um guia de You oração. are going to receive a guidance, like a handout for prayer. Pastora Márcia vai passar para vocês. Pastor Mars is going to give it to you. Na terça-feira nós vamos estar no monte às 6 On horas. Tuesday, we're going to be in a mountain at 6 o'clock. Ele subiu para o monte He went to the mountain e ele chamou aqueles que ele quis. and he called those that he Ele wanted. te chama para o monte na And he terça-feira. calls you to the mountain on Tuesday. Amém, queridos? Amen, my beloved. Nós não podemos, queridos, levar uma vida cristã de qualquer forma. We cannot live a Christian life in whatever way. A nossa vida cristã tem que ser baseada Our Christian life must be founded num relacionamento profundo com a pessoa de in a Jesus, deep relationship with the person of Jesus, para poder haver crescimento so espiritual. that we may grow Com o spiritually. crescimento And espiritual, with the spiritual growth, tudo vem atrás. everything's going to follow. Amém? Amen? Aleluia. Hallelujah. Tá muito pesado? Não, né? Is it too Pode heavy? continuar? No, can I continue? Deixa eu te falar, algumas pessoas me procuram e falam assim, pastora, me ajuda a descobrir qual é o meu chamado. So some people come to me and say, Pastor, can you please help me how to know what's my calling? Você não tem que descobrir qual é o seu You chamado. don't need to discover what is your Jesus calling. te chamou Jesus has called you. quando ele foi levantado lá no madeiro. When he was raised up in the cross, Ele atraiu você a he ele. brought you to him. Ali naquele madeiro, There in that cross, ele quebrou as maldições. he broke the curses. Ele quebrou o jugo. He broke the yoke. Ele trouxe cura. He brought healing. Ele derrotou os seus He inimigos. defeated your enemies. E nós precisamos ser gratos por And we isso. must be grateful for this. Ele nos chamou. He drew us Ele nos to atraiu him. para He ele. attracted us to Isso é him. o chamado. And this is the calling. Esse é o chamado. This is the calling. Deixa eu te falar uma coisa Let me hoje. tell you this. Chamado é diferente de dom. Calling is different from gift. O Senhor já nos chamou. The Lord has already called us. E Ele continua nos And chamando He continues to call us para Ele. to Himself. Para ter intimidade com To Ele. have intimacy Relacionamento com with Him. Ele. To have a relationship Para with aprender Him. dele. And to learn from Porque Him. Ele é manso e humilde de coração. Because He's lowly of heart. Então, e o nosso chamado, ele é contínuo. So our calling is continuous. Ele é um caminho. It's a way. Quando nós entendemos esse When chamado, we understand this calling, o que vai acontecer? what's going to happen? Nós vamos entender qual é o propósito dele para as nossas vidas. We will then be able to understand what is His purpose for our lives. Nós vamos andar com ele na vontade dele, não na nossa. We will walk with Him in His will and not in our own will. No propósito
propósito dele e não no nosso. And his purpose, not our purpose. E aí, nesse caminhar com And ele, it's in this walking with him, nesse relacionamento, in this relationship, nós vamos descobrindo os dons. we will find out our gifts. Porque aí, nesse relacionamento, Because then in this relationship, ele vai nos habilitar he will make us able a cumprir o propósito. to fulfill the purpose. E dom é nada mais, nada And menos gifts is nothing more que uma habilidade especial than a special ability que o Senhor nos dá para cumprir o that the propósito. Lord gives us to fulfill his purpose. Voltando no texto. Let's go back to the text. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram. And he went to the mountain and called to himself those that he wanted, and they came to him. E nomeou 12 para que estivesse aonde? Then he appointed 12 to be where? Com ele. With him. Com ele. With him. E os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar os enfermos e expulsar os demônios. That he might send them to preach and to have power to heal sickness and to cast out demons. Então, o que aconteceu aqui? So what happened here? Primeiro eu vou, First I go, eu estou com ele, I am with him, eu me relaciono com I ele, have a relationship with him, aí eu vou fazer o que ele quer. then I go do what he wants. E quando eu estiver no caminho, And when I am on the way, eu recebo os dons. I will receive the gifts. Por que é que ele vai nos dar o dom antes? Why would he give us the gifts before? Nós vamos fazer o que com ele? What are we going to do with these gifts? Usar para quê? Use it for what? Parou para pensar? Have you thought about that? Jesus, ele é a profundidade da riqueza e do conhecimento. Jesus is the profoundness of the richness of all knowledge. Tudo que ele faz Everything that he does é bem feito, is well done. é com ordem, It is with order é com sabedoria. and wisdom. Amém, queridos? Amen, my beloved. E ele quer passar essa sabedoria And para he mim e para wants to você. give us this wisdom. Então, queridos, So, my beloved, a gente pode ver qual é a diferença do Velho Testamento e do Novo Testamento. we can see what is the difference between the Old Testament and the New Testament. No Velho Testamento, In the Old Testament, os rabinos, the rabbis, eles chamavam o povo para cumprir a lei, they would call the people to fulfill the law, para ter compromisso com a lei. to have a commitment with the law. A diferença de And Jesus the difference with Jesus é que ele nos chama, is that Jesus called us, ele nos chama he's calling us para ter comprometimento com ele, to have a commitment with him, relacionamento com and a ele. relationship with him. Ele está dizendo, vocês agora And he's saying, now you não vão ver mais a are vida not going to see the life pela ótica da lei de Moisés. through the point of view of Moses' law. Agora vocês vão ler a vida Now you will see a life a partir de mim. through me. A partir de It mim. is through me. Porque eu sou o caminho, Because I am the way, a verdade the truth, e a vida. and the life. Você entendeu isso, Understand querido? that, my beloved? É lindo. It is beautiful. maravilhoso. It is wonderful. Nós não andamos mais debaixo da lei. We are not going to walk under the law. Nós não vamos ler a vida mais Our lives are not going to be through the law na ótica in the vision dos rabinos of antigos. the late rabbis. Mas agora But now nós vamos ler a vida we will read our a lives partir de Jesus, through Jesus, que é manso e humilde de coração, who's lowly, que é o caminho, a who's verdade e a the vida. way, the truth, and the life. Amém? Amen. Aleluia. Hallelujah. Mateus 11, 29 e 30, ele diz: Matthew 11:29-30 says, eu sou manso e humilde de coração, I am gentle and lowly in heart, e eu vou dar descanso and I will give you para a rest tua alma, to your soul. porque o meu jugo é suave Because my yoke is easy e o meu fardo é leve. and my burden is light. Então, se você tem visto dificuldade So if you are seeing difficulties em servir o Senhor, in serving the Lord, falta algo, querido. something is missing. Falta correr para a cruz. You must run to the cross. Amém? Amen. Então, a nossa posição deve ser o quê? So our statement must be what? Correr para Ele, Run to Him. se relacionar com To Ele. have a relationship with Him.
Agora, a minha consciência, then my consciousness, ela vai ser renovada, it will be renewed, purificada, purified, santificada, sanctified, porque eu estou na presença because dele. I am in His presence. Amém? Amen? Agora eu vou ter uma So consciência, now I'm going to have a consciousness segundo a consciência dele. according to His consciousness. Irmãos, é necessário fazer uma pergunta So I must ask you a question e responda essa pergunta para você mesmo. and answer this question to yourself. Seja sincero. Be sincere. Que tipo de discípulo eu sou na presença de Deus? What kind of disciple am I in God's presence? Qual tem sido o meu testemunho? What is my life testimony? Como eu vivo discipulado na minha comunidade, How am I a disciple in my community na minha vida? and in my life? Por que precisamos fazer essas perguntas? Eu vou te falar por quê. Why do we need to ask these questions? And I'm going to tell you why. Eu tenho percebido 2 tipos de discipulado, ok? I have been seeing 2 different kinds of discipleship, all right? Discípulo relacional, discipulado relacional, A relational discipleship, que é o discipulado chamado por Jesus. which is the discipleship of the people that are called by Jesus. Jesus chamando-nos para si. Jesus calling us to Himself. E existe o discipulado And funcional, there's a functional discipleship, que é aquele discipulado which is the discipleship que se preocupa somente com crescimento e com dinheiro. that people will worry about numerical growth and financial growth. Se preocupa somente com resultados. They only worry about the results. E uma igreja pode desenvolver um discipulado assim, preocupado só com crescimento numérico. And a church could develop a discipleship that's only worried about the numerical growth. Essas igrejas normalmente têm muita estratégia. And these churches usually they have a lot of like strategies Elas crescem muito. and they grow fast. Mas será que esse tanto de conversão, de batismo, But are all these growth and people being baptized? será que tem sido realmente formados crentes genuínos que olham para Jesus? Are they really forming believers, genuine believers who are looking up to Jesus? Que caminha com They're Jesus? walking with Jesus. Será que a preocupação dessas igrejas é ter esses crentes purificados, santificados, Are restaurados? these churches concerned about raising up believers that are sanctified and holy? Será que essas igrejas estão formando pessoas para se relacionar Are com they Jesus? forming people to have a relationship with Jesus? Pode ser que sim, pode ser que não. Maybe yes, maybe no. Não sou eu que vou responder I isso, can't né? answer you that. Talvez, queridos, pode existir igrejas grandes que estão cheias de pessoas com fé de demônios. Or maybe there are big churches filled with people that have demon faith. Eu não quero assustar você. I'm not going to scare you Eu vou out, explicar. but I will explain this to you. Sabe qual é a fé de demônios? You know what's a demon faith? É ter Cristo na mente. It is when a person has Christ in their mind. É ter Cristo na mente. You have Christ in your mind. Sabe por quê? You know why? Porque muita gente crê, está dentro da igreja, porque crê que Deus existe. Amém? Because many people are here, are in a church, because they believe that Christ exists. Amen? Tiago diz que os demônios creem e tremem. James said that the demons believe and they tremble. E eu sei o que é forte, o que eu vou falar aqui And I know agora. that it's very strong what I'm going to say here right now. Mas tem crente pior But there are worse Christians que demônio. than demons. Porque Tiago diz que os demônios, eles creem Because James said that e tremem. the demons, they believe and they tremble. E hoje tem muito crente. And today there are many believers. Igrejas lotadas de crentes. Churches are filled with believers. Porém, que acredita em Deus, They believe in God. crê em Deus, They believe in God. porém não temem. But they don't have the fear of God. Não temem. They don't have the fear of God. Não se torna pior que os demônios? Isn't that worse than demons? E nós precisamos tomar cuidado com as nossas And we vidas. must be careful with our lives. Nós precisamos We disso. must be careful.
Entenda algo. Understand this. A fé de demônios The demon's faith, é ter Cristo na mente. it's to have Christ in the mind. Mas a verdadeira e genuína fé But the genuine faith and the true faith, é ter a mente de Cristo. it's to have Christ's mind. Preste atenção nisso. Pay attention to this. Eu não quero Cristo só na minha I mente, don't want Christ only in my mind. mas eu quero ter a mente de But I Cristo. want to have His mind. Porque se eu tenho a mente de Because Cristo, if I have His mind, eu ando como I will Cristo. walk like Him. Eu falo como I will Cristo. speak like Him. Eu me comporto como I will Cristo. behave like Eu Him. faço o que Cristo quer que eu And I will do faça. what Christ wants me to do. Eu ando no temor de I will Cristo. walk in the fear of Porque eu Christ. tenho a mente de Because Cristo. I have the mind of Christ. Agora, se eu não tenho a mente de Cristo, But if I don't, e essa é a estratégia do diabo and this is a demon's nesses strategy dias. nowadays. Sabe o que é a estratégia do diabo? And you know what's their strategies? Hoje você não vê mais gente se manifestando assim. Now Você you não don't- vê. Now you don't see believers manifesting demons like, ah. Você não vê isso mais You hoje. don't see these things anymore, Né? right? Eu me converti numa época I converted in a time que demônio se manifestava até. when demons would manifest a lot. Eu costumo dizer que as pessoas hoje já andam manifestadas. I used to say that people nowadays, they live manifested, Faz tudo que o inferno quer. doing everything hell wants. Então a gente não vê mais aquele demônio, oh, eu vou matar ela. So we don't see anymore those demons saying, oh, I'm gonna kill him. Sabe por quê? You know why? Porque a estratégia do diabo hoje Because the devil's strategy today é mudar a mentalidade is dos to crentes. change the mentality of the believers. Quando basta você entrar nas redes sociais, When you go in your social media, às vezes eu vejo coisas maybe sometimes we see things que eu falo, meu Jesus, that I'm like, my Lord, desce fogo do céu e queima tudo. send fire from heaven and burn everything. Eu sou desse jeito, tá? That's me, okay? Então, nunca So never tenha somente Cristo na mente, have Christ only in your mind, mas tenha a mente dele. but seek to have His mind. Nós somos chamados We cristãos. are called believers. E a palavra cristão significa o And quê? the word Christian means what? Pequenos cristos, Little Christ. parecidos com Cristos, Likeness, to com have Cristo. the likeness of Christ. que anda como To Cristo. walk like Christ. Sabe por quê? You know why? Nós só temos condição de fazer We isso can only do that quando nós nos relacionamos com when we Cristo have a relationship with Christ. e nós aprendemos de And Cristo we learn from Him. e nós obedecemos a And we Cristo. obey Christ. Aí então nós temos condição Then we'll be able de dizer assim para Ele: to say to Him, eis-me aqui, Senhor, here I am, Lord. usa-me a mim, Use me. porque agora Because now eu tenho a mente do I Senhor. have your mind. Eu me deixo tratar pelo I Senhor. let you treat me. Eu deixo as coisas de homem, I leave the things of mankind, da natureza ruim, of evil nature, para expressar a tua to natureza. express your Porque nature. agora eu tenho a mente de Because Cristo. I have the mind of Christ. Então hoje, meus amados, So today, my beloved, não se deixe enganar por aquilo que você vê. do not be fooled for the things that you see. Por que que nós ficamos insistindo tanto aqui? Leia a Bíblia. Why do we insist so much for you to read the Bible? Venha para o estudo bíblico. Come to the Bible study. Venha para as reuniões de Come to the oração. prayer meetings. Porque essas são práticas cristãs. Because these are believers' practices. Amém, queridos? Amen, my beloved. Então, o discipulado relacional So the relational discipleship é o que nos leva para o relacionamento com is Cristo. what will guide us towards a relationship with Christ. E depois com os irmãos. And then with the brethren. Não se faz crente em linha de produção. We do not create believers in production line. Às vezes eu vejo algumas igrejas, Sometimes- batizamos 2.000, glória a Sometimes I Deus. see churches saying, oh, we baptized 2,000. Praise to God. Desses 2.000, Of these 2,000, quantos vão ser ensinados a se relacionar com how Cristo? many are going to be taught to have a relationship with Christ? Amados, não se faz crente em linha de produção. Beloved,
believers are not created in the production line. Tem igrejas aí que os pastores são treinados para falar tudo do mesmo jeito. Some churches, the pastors are trained to speak the same way. Você escutar um, escutar o outro é a mesma coisa. You listen to one and you listen to another, it's just the same thing. Tem igrejas que usam palheta de cores. Some churches, they have color themes. É produção purinha. That's production line. Os mesmos jargões The same way of speaking, e por aí vai. and it goes forth. Por aí vai. Goes forth. E aí, And then, segunda dica que eu quero dar. the second Ixi, já I wanna passou, give Jesus, you- 15 oh minutos, my Jesus. goodness, I'm almost done. Relacionamento com o próximo, convivência. A relationship with your neighbor, coexisting with your neighbors. Não tem como eu ter relacionamento com Deus e não ter com os irmãos. I cannot have a relationship with God and not have a relationship with my brethren. Não tem. Porque o can't. relacionamento com Cristo, Because a relationship with Christ, ele me empurra it propels me para o relacionamento com to have os a irmãos. relationship with my brethren. É o modelo de Deus. It's God's model. É o modelo de igreja de It's Deus. God's model for the church. Deus estava lá com seu filho. God was there with his son. E ele deu seu filho para morrer por nós. And he gave his son to die for Para us. nos atrair a To ele. draw ourselves to him Para viver conosco. so he could live with us. Para nos ensinar, nos relacionarmos. To teach us how to have relationships. Então, uma vez que eu tenho relacionamento com Deus, So once I have a relationship with God, esse relacionamento vai me empurrar para a comunhão. this relationship will propels me to fellowship. Vai me empurrar para a convivência. to coexisting with my neighbors. Olha que sério que João fala Look how aqui. serious this is what John João says. 12:32, ele diz assim: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. So John 12:32 says, and I, if I am lifted up from the earth, will draw all peoples to myself. Então imagina So aqui imagine, uma cruz. Imagina na sua mente. Eu sou bem de Bíblia imaginando. imagine here in your mind, I'm very visionary. Jesus na cruz. So Jesus on the cross, E quando a cruz foi levantada, and when the cross was raised and lifted, todo mundo veio para ele. everybody came to him. Então o meu lugar é onde? So where is my place? Aonde é meu lugar? Where is my place? Na cruz. In the cross. O seu é aonde? Where is your place? Onde é seu lugar, Where is querido? your place? Na On cruz. the cross. Deixa eu te falar uma And coisa. let me tell you this. Não existe crente carreira solo. There is no soul believers. Não existe. There doesn't exist. A gente não consegue viver o cristianismo em carreira We solo. cannot live Christian life in isolation. Então eu entendo So I understand que se eu quero levar uma carreira that solo, if I want to be isolated, eu não fui atraída naquela I cruz. was not drawn to the cross. Eu me neguei para a cruz. I avoided the cross. Amém? Amen. Eu entendo que tem alguma coisa errada. So there must be something wrong, right? Quando eu me denomino cristão, When I say that I am a believer, porém, eu quero viver sozinha no meu cantinho. but I want to be living by myself in my own corner. Não dá para ter a mente de Cristo I cannot have the mind of Christ se eu não tiver relacionamento com os meus irmãos. if I don't have a relationship with my brethren. Se eu não entender isso, If I don't understand that. não dá para ter a mente de I Cristo. cannot have the mind of Christ Se eu tô sempre assim, me deixa aqui no meu if cantinho. I'm always like this, okay, leave me alone. Não dá para ter a mente de Cristo. You cannot have the mind of Christ Se eu sou o tipo crítico, if I am a criticizing person, analítico an analytic person, e julgo todo mundo pela minha ótica. and I judge everyone by my point of view. Não dá para ter a mente de Cristo I cannot have the mind of Christ se eu não abro a minha casa para receber, if I don't open my house to receive para hospedar. and to host. Não dá. I can't.
Queridos, a Débora pode dizer para vocês. My beloved, Debbie can tell you. Eu tinha 2 quartos em casa. I used to have 2 bedrooms in my house. Eu e ela. She and I. Eu nunca deixei de hospedar. I never like having people and guests in my house. Quando era alguém sozinha, When it was someone by themselves, ela dava o quarto dela, dormia na minha she cama. would give up her room and sleep in my room. E quando era um casal, And when it was a couple, eu dava o meu I quarto would give my bedroom e dormia com ela no quarto and dela. sleep in her room. A minha casa foi sempre aberta, My house was always opened porque eu entendo que o que eu tenho, because I understand that what I have, Deus me deu God gave it to me para compartilhar. so I could share. Então, se você não abre a porta da sua So casa, if you do not open the doors of your house, porque vai te dar trabalho, because this is gonna give you work. e dá mesmo. And yes, it gives you Eu work. tenho um irmão que ele diz assim: visita é bom em 2 ocasiões. I have a brother who says guests are good in 2 occasions. Traz alegria em 2 ocasiões. They bring joy in 2 occasions. Uma hora que chega When they come e outra hora que vai and embora. when they leave. Dá trabalho. It's a lot of work. Mas nós não servimos ninguém se não der trabalho. But we cannot serve anybody without working. Tem crente que não carrega ninguém no seu carro. There are believers who doesn't give rights to anybody. Já parou para pensar Have you nisso? thought of that? Se você não tem prazer na mesa da comunhão, If you don't find pleasure in the table of communion, queridos, você precisa adquirir a mente de my Cristo. beloved, you must have the mind of Christ. Se você não pode caminhar com determinada pessoa no If you ministério, cannot walk with someone else in ministry, porque ela não passa na sua because garganta. that person is because you can't bear that person, Tem alguma coisa errada. there's something wrong. Pass through the throat. Precisamos urgente adquirir a mente de Cristo. We must urgently to seek the mind of Christ. Não vou muito com a cara do Bruno. I don't like Bruno very much. Aí o pastor Neto chega e fala Then assim: Pastor Neto comes to me and says, você vai caminhar com Bruno e com a Cris you're going to walk with Bruno and Chris no mesmo in ministério. the same ministry. Ah, não. I'm like, oh, no No. way. No way. Mm-mm. Não, Nope. não vou com a cara deles. I don't like them. Não dá, a gente não mete, We sim. don't matter. We don't go along. Crente que tem a mente de Cristo The believer who has the mind of Christ, resolve as suas perrengas. they will resolve their issues. Crente que tem a mente de A Cristo believer who has the mind of Christ, não tem esse negócio, eu tenho antipatia por esse ou por aquele. they don't say, I don't like this person or that person. Sabe por quê, You know querido? why, my beloved? Porque a causa é maior do que aquilo que eu penso, do que aquilo que eu acho. Because the cause is greater than whatever I think or what I want. Posso falar uma coisa? And can I tell you something? Os apóstolos The apostles, se bicavam de vez em quando. they had their issues. Paulo e Pedro tiveram um atrito. Paul and Peter, they had some big issues. Mas os nossos atritos são para ser resolvidos. But our issues are to be resolved. Em nome de quê? In the name of what? De ter a mente de Of Cristo. having the mind of Christ. Então, se eu sou esse tipo de So pessoa, if I am that kind of person, eu preciso rever os meus I conceitos need to cristãos e review bíblicos. my Christian concepts. Preciso correr urgente I want to run fast. para o relacionamento com a pessoa de Jesus. To have a relationship with the person of Jesus. Tirando Cristo da mente e adquirindo a mente de Cristo. We need to remove Christ from our minds. Amém? And to have the mind of Christ. Só 2 versículos eu já vou encerrar. Only 2 more verses and I will be done. Vamos ver como que é a mente de Cristo. Let's see how the mind of Christ is. Quando se diz respeito a ter relacionamento aqui. When we speak of having a relationship here. Quando eu não gosto de relacionamento aqui. When I don't like a relationship here. O meu relacionamento aqui está estragado. My relationship here is rotten. Olha a mente de Cristo. Look at the mind of Christ. Salmo 133. Psalms 133. Ó, quão bom e quão agradável Oh, how good and how pleasant é que os irmãos vivam em união. it's for the brethren to dwell together in unity. É ali que o Senhor ordena a For bênção. there the Lord
Lord commands the blessings e a vida para sempre. and life Oh, forevermore. aleluia. Oh, hallelujah. Agora você quer ver mesmo como que é a mente de Cristo? But now you want to see how the mind of Christ works? Você vai ler Atos 2. You're going to read Acts 2. E o verso 44, a partir de 44 diz assim: Verse 44 to 47 says this. e todos os que criam estavam juntos And all who believed were together e tinham tudo em comum and had all things in common. e vendiam suas propriedades e bens And they sold their possessions and goods e repartiam com and todos divided them among all segundo cada um havia de mister as anyone a needed, necessidade, as anyone had needed. e perseverando unânimes todos os dias no templo So continually, daily with one accord in the temple e partindo pão de casa em casa, and breaking bread from house to house, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, they ate their food with gladness and simplicity of heart, ouvindo a Deus, louvando a Deus praising God e caindo na graça de todo o povo. and having favor with all the people. E todos os dias And the Lord added, acrescentava o Senhor à igreja To the church. aqueles que haviam de se salvar. and the Lord added to the church daily those who were being saved. Essa é a mente de Cristo. This is Christ's mind. Relacionamento com Ele Relationship with Him e relacionamento com and os irmãos. relationship with the brethren. Sendo discipulado por Ele, Being discipled by Him aceitando o discipulador que Deus colocou sobre a sua vida and aqui. accepting the discipler whom God has raised in your life here. E à medida que vai recebendo, And as you receive, vai distribuindo. you will given. You will be given. Amém? Amen. Você pode ficar de pé, por You favor? can stand up, please. E eu quero que você vá para casa hoje, And I want you to go to your house today, pensando nas perguntas que eu te fiz. thinking about these questions that I asked you. Porque agora eu acho que você pode responder essas perguntas. Because I believe you can answer these questions now. Precisamos tomar uma decisão séria na nossa We vida. must make a decision, a serious decision, E entender understanding que há um propósito maior that there is a greater purpose para nós vivermos uma vida cristã for de verdade. us to live a true Christian life. Por isso hoje tem tanto cristão aí dando testemunho. That's why there's so many Christians nowadays giving testimony, Péssimos testemunhos. like bad testimony, Porque eles têm Cristo na mente, because they have Christ only in their minds, mas nunca tiveram a mente de but Cristo. they never had the mind of Christ. O Senhor te chama The Lord is calling you para fazer um transplante de mente. to switch your mind. Acabei de inventar. I just invented this. Um transplante na A mente. transplant in your mind. Precisamos sair do nível de apenas crer em We Deus. must leave this level of only believing. Tem alguém aqui nessa manhã Is there anyone here this morning que nunca fez uma confissão, that has never confessed confessando Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Jesus as your Savior and Se, Lord? se você está aqui nessa manhã And if you're here this morning e você quer entregar a sua vida para and you want to Jesus, give your life to Jesus e você deseja conhecer Jesus, and you desire to know Jesus ter um relacionamento com Ele, and to have a relationship levante with a Him, sua mão onde raise você up estiver. your hand wherever you are. eu quero orar com você. I want to pray